Começa agora o programa Em Sintonia com a Abundância, com Shirley Brandão. Rádio Cloud Coaching. Olá, meus queridos ouvintes da Rádio Cloud Coaching. Sejam muito bem-vindos ao programa Em Sintonia com a Abundância. E no programa de hoje nós vamos falar sobre os sinais. Você sabia que os sinais estão por toda parte? Querido ouvinte, hoje eu quero falar um pouco mais sobre a minha experiência de vida, pois reconheço que, embora eu tenha acumulado muitos títulos que embasam minha experiência profissional ao longo desses quase 34 anos de experiência, o que mais me ensinou nesse tempo foram as técnicas que apliquei em meu próprio desenvolvimento, como pessoa e, consequentemente, como profissional. Eu também aprendi a prestar atenção nos pequenos sinais que a vida envia, pois eles trazem grandes respostas. E foi por causa de um pequeno sinal que a minha vida tomou um rumo totalmente diferente daquele que eu pensava ser o ideal. Mas uma coisa é pensar, a outra é sentir. Uma parte minha dizia que não fazia sentido mudar de profissão, já que eu havia conquistado um espaço que muitos desejariam, exercendo uma carreira brilhante, onde eu já não precisava mais provar nada para ninguém. Outra parte minha dizia que algo faltava, e é por isso que eu quero dividir com você essa experiência. Era uma viagem de família, daquelas que você conta os dias para chegar. Eu estava ansiosa para fazer essa conexão restauradora com a natureza na companhia das pessoas mais importantes da minha vida. Não via a hora de apreciar a brisa no rosto, de pisar na areia e sentir as cócegas provocadas pelo granulado da areia entre os dedos toda vez que a onda do mar suavemente molhava os meus pés. Eu confesso que a minha paixão pelo mar é tão grande que gosto até daquela sensação da pele craquelando por causa do sal, sempre que deixo o meu corpo secando ao natural depois de um mergulho. Mas naquela tarde, eu aproveitei enquanto todos tiravam uma soneca após o almoço e fui dar uma caminhada. Na verdade, eu não quis que alguém fosse comigo, era um momento em que eu sentia que precisava ficar sozinha. Eu tinha essa necessidade de ter alguns momentos para refletir, porque considero isso também muito importante. Eu estava prestes a tomar uma decisão séria na minha vida. Cansada de quase 14 horas de trabalho por dia que me consumiam há anos, embora eu gostasse das atividades que realizava, quando eu vi que não sobrava tempo para mais nada, foi que comecei a me sentir incomodada. Eu havia caminhado naquela praia por mais de 1 hora e me deliciado com todas essas sensações que citei. Então, num determinado momento, eu me sentei na areia bem perto do mar. E foi aí que vivi essa experiência da qual jamais vou me esquecer. Eu fiquei ali brincando com a areia, cobrindo as pernas enquanto a maré baixava e subia, divertindo-me como uma criança. No meio daquela areia tinham diversas minúsculas conchinhas, algumas delas um pouco maiores, com nuances e formatos diferentes. Acabei pegando e segurando uma delas em minhas mãos por algum tempo. Ela era do tamanho de uma moeda de 5 centavos. Eu observei cada detalhe e notei que ela tinha um quebradinho no canto direito e uma mancha rosada. Algo quase imperceptível, mas que a diferenciava das demais e a tornava única. Enquanto eu a apreciava, fiquei ali pensando na grandiosidade que há até mesmo nas coisas mais simples, como o universo é perfeito. Depois de um tempo com a concha na mão, resolvi devolvê-la ao mar e lancei-a com toda a força de volta ao oceano, o mais longe que eu pude, pois lá era o seu lugar. Fiquei ali por mais alguns instantes até que, ao levantar-me, apoiei com uma das mãos sobre a areia, e o que eu jamais poderia imaginar aconteceu. Eis que aquela mesma conchinha estava de volta ali diante de mim, entre os meus dedos.
Depois de várias ondas subindo e descendo, o mar me trouxe a concha de volta. Parecia impossível que aquela mesma conchinha minúscula e discreta pudesse voltar para as minhas mãos. O oceano era grande demais para que ela voltasse exatamente para o mesmo lugar. Mas era ela sem sombra de dúvidas. Eu a havia observado com muito cuidado. E aí eu fui tomada por uma forte emoção. Eu estava com muito medo de fazer a transição de carreira que desejava. O medo ainda falava mais alto que a minha coragem de me lançar no novo. Mas nenhuma mudança acontece quando fazemos as mesmas coisas. É no novo que estão os nossos sonhos. A profissão de coaching estava despontando no Brasil e poucos eram os profissionais que atuavam nessa área. Por isso, uma pergunta ecoava dentro de mim: e se der errado? Nesse momento, com a conchinha em minhas mãos, eu entendi que nada poderia dar mais errado do que insistir naquele trabalho que, apesar de rentável e prazeroso, apesar de estar no ápice da minha carreira, sendo respeitada em todo o território nacional naquele segmento no qual eu atuava, não confiar em minha intuição que me impulsionava a me lançar no desconhecido seria permanecer no erro, já que não fazia mais sentido investir a maior parte da minha vida só trabalhando. Eu queria viver. Eu queria desfrutar de mais momentos como esse. Queria ter mais tempo para minha família, para mim mesma e para outras coisas que ocupavam meu coração naquele momento. Eu me lembro que ao lançar a concha de volta ao mar, eu pedi: Universo, me mande um sinal para que eu possa confiar que tudo dará certo. E ele me respondeu de imediato ao me fazer tocar novamente naquela mesma concha. Quando algo tem que ser seu, de um jeito ou de outro será. Quando algo tem que acontecer, de um jeito ou de outro acontecerá. Só quando estamos atentos aos sinais e confiamos na providência divina é que conseguimos perceber os pequenos milagres da vida e, sobretudo, enxergar neles as respostas que tanto buscamos. Aquela experiência com a conchinha, queridos ouvintes, se tornou para mim um símbolo de fé. Quando me encontro desanimada, triste ou chateada com alguma situação, procuro me lembrar de que, no fundo, eu sempre acreditei que as coisas acontecem exatamente como devem ser. Então, eu me esforço para confiar, aceitar, entregar e agradecer. E se na situação couber qualquer tipo de ação que dependa de mim, eu respiro fundo, planejo e ajo. Embora isso não seja fácil, exercitar é a melhor solução. Aquele pequeno sinal da vida me ajudou a mudar de profissão. O coaching lapidou primeiro a mim. Na verdade, ele me transformou por inteiro. E hoje eu tenho consciência de que se estivesse no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, muito provavelmente hoje eu estabeleceria limites e não precisaria trabalhar tanto. Mas o fato é que ter me lançado nesta nova profissão me possibilitou ajudar muito mais pessoas e isso me preenche completamente. Quanta gratidão eu sinto por reconhecer que todas essas experiências que eu vivi me trouxeram também grandes ganhos. Quantas coisas eu descobri a respeito do meu potencial, quanta resiliência eu desenvolvi por me lançar no desconhecido, quanta coragem eu aprendi a acessar. A experiência da conchinha me fez enxergar por outras esferas e aprofundar meu olhar para além desse espaço de medo que tanto me limitava. E hoje, tendo consolidada a carreira dos meus sonhos, é que posso ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. Talvez o programa de hoje seja o sinal que você procura para tomar uma decisão importante. Confie em sua intuição. Arrisque-se a se lançar na vida que está
se apresentando aí dentro do seu coração neste momento. Mas não permita que a sua existência seja resumida em fazer ou receber menos do que você merece. Acredite, você merece tudo o que o seu coração está desejando. Eu deixo aqui um grande abraço e o desejo de que você entre em sintonia com a abundância. Até semana que vem, neste mesmo dia da semana e horário. Encerrando por hoje o programa Em Sintonia com a Abundância, com Shirley Brandão. Rádio Cloud Coaching. Se ligue, Em Sintonia com a Abundância, com Shirley Brandão, sempre às quartas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na quinta, às 12 horas e na sexta, às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse nosso site, radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo.